O domingo de Páscoa é muito importante. É o tempo da gente lembrar, relembrar a obra de Cristo, a sua ressurreição. A gente já faz isso, né, nas reuniões caseiras, nas ceias. A gente lembra a morte de Jesus, a gente lembra do Evangelho. Mas hoje é um dia, no nosso calendário, que é o dia de lembrar mesmo. Não sei se você sabe, mas Páscoa vem da palavra Pessá, que quer dizer passar, né? A Páscoa começa lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel, que era escravo no Egito. E aí Deus envia as 10 pragas. Quem lembra das 10 pragas? As 10 pragas do Egito. E a última praga, era mais terrível, era a morte do primogênito. Para libertar o povo do Egito, Deus envia pragas para o Egito e para Faraó. E aí Deus fala o seguinte: vocês vão ter que matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar no umbral da porta. Porque o anjo da morte vai passar e vai matar o primogênito de cada família. Então, para começar hoje, eu queria explicar para vocês esse significado de Páscoa, né? Pessá quer dizer passar. Por quê? Porque aquele que tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo iria passar por cima, ele não iria entrar na casa e o primogênito seria livrado. Então é daí que vem o termo Páscoa, né? Passar. E eu queria que você pensasse comigo uma coisa: a Páscoa, ela se tornou uma festa no povo de Israel, né? Então Deus, o nosso Deus é bem festeiro, Deus institui festas para o povo. E o grande objetivo das festas, além de adorar a Deus, era relembrar a história. Então, essa semana é a semana de você falar para o seu filho por que ele não vai ganhar ovo de Páscoa. Porque está muito caro. Não, você vai contar para ele a história do povo de Israel que foi livrado do Egito, que o anjo da morte não entrou na casa, passou por cima, houve livramento, houve redenção e houve libertação. Então, essas festas a gente não pode desprezar, assim como a gente não despreza a ceia e esses momentos que a gente senta à mesa em família, para a gente contar uns aos outros, contar aos nossos filhos, à próxima geração. A festa da Páscoa, ela foi instituída por Deus, eles comemoravam a Páscoa. E a gente vê Jesus morrendo na Páscoa. Na Páscoa, Jesus, o verdadeiro Cordeiro, morre em nosso lugar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês de como que a Páscoa foi um evento tenso. Imagina, você recebe a notícia de que vai passar o anjo da morte e vai ceifar a vida do seu filho mais velho. Olha que notícia, né? É aquele clima meio pandemia. Lembra da pandemia? A gente não sabia quem ia ser pego. E não sabia por quê, né? Era gente saudável, gente mais velha, enfim. Imagina esse clima de morte pairando. A Páscoa, ela é tensa. De todas as festas, a gente vê uma tensão na Páscoa. A festa da colheita, né, o Pentecostes, ela é cheia de frutas. Ela é uma festa muito florida, vamos dizer assim. Tabernáculos, eu fico pensando para as crianças, como não era legal, né? Vamos fazer um acampamento, dormir em barraca. A Páscoa não, a Páscoa envolve cordeiro, envolve sangue. Imagina matar o cordeiro, né? Não sei se você já presenciou alguém matando um cordeiro. Eu já presenciei matando boi, vaca. É horrível. É sangue, é grito. E a morte de Jesus também foi assim, é algo... Quem já assistiu o filme do Mel Gibson, né? Que é bem realista em relação a isso. É terrível, é tenso. E não só isso. Na Páscoa, os judeus até hoje, eles comemoram, também é chamado a Páscoa como a festa dos pães sem fermento, né? Eles não comem o pão fermentado, é o pão duro, sem fermento. Por quê? Porque eles saíram às pressas do Egito. Então, a Páscoa, ela tem uma tensão. Ela envolve morte, envolve sangue. Tem que sair com pressa, não pode esperar. E na mesa eles comiam, né, os judeus comem até hoje, ervas amargas, lembrando da época da escravidão do Egito. E a verdade é que a morte de Jesus também é algo tenso. A gente meio que se acostumou, né,
com a cruz, com o fato da cruz, a morte de Jesus, mas imagina você como um dos discípulos, né, ou discípulas de Jesus, presenciar tudo aquilo, né? Ainda mais Jesus, que ele sabia, ele é o Messias. Ele vem, como o Ângelo falou, restaurar todas as coisas. Agora vai dar certo. E de repente aquele homem que fazia o mar parar, né? Curava as pessoas, multiplicava os pães, agora está definhando numa cruz. Então a Páscoa, ela é negativa, ela envolve morte. E quando a gente fala da Páscoa, a gente também lembra das doutrinas. A Páscoa fala muito, o Cordeiro e Jesus como a nossa Páscoa, das doutrinas da obra de Cristo. A expiação, Jesus morreu no nosso lugar, Jesus nos justificou, Ele é o sacrifício perfeito. E existe um aspecto do Evangelho que é muito negativo, que é muito morte mesmo. E a gente tem que passar por ele. Mas ficar só nele é um Evangelho incompleto. Se a gente ficar só com a sexta e o sábado, a história é incompleta. Imagina você como um discípulo de Jesus, né? Não sei quantos estão atualizados com The Chosen. Eu estou, assistia no cinema, o último. Mas uma coisa que fica muito claro na Bíblia e no The Chosen é que os discípulos eles estão brigando o tempo todo por autoridade e espaço. O tempo todo eles querem saber quem vai ficar à direita, quem é o líder. Vou dar um spoiler, a última temporada começa com Jesus falando Pedro. Simão, agora tu és Pedro. Aí tipo assim, ele virou o líder. E tá a maior agonia entre eles. Será que ele vai liderar a gente? Mas ele é tão doido, né? Tão bagunçado, tão intenso e tal. E o tempo todo eles estão preocupados com isso. Quem vai liderar? Quem que vai ser o braço direito de Jesus? E aí, Jesus morre. Definha na cruz. E várias pessoas incrédulas que estavam lá falavam, né? Será que Elias vem te ajudar? Se você é o Filho de Deus, levanta dessa cruz. Jesus morre. Existe esse aspecto tenso, esse aspecto triste do Evangelho. E se você fosse um dos discípulos, imagina como você estaria lá, né? Jesus morreu na sexta-feira. E tem um sábado inteiro de silêncio, porque eles continuaram guardando o sábado. Então, não há nada no sábado. O sábado é silêncio total. Ontem a gente teve a cantata de Páscoa aqui, das crianças, e era sobre isso, sobre a espera do sábado. Meu Deus, o que aconteceu? Acabou tudo? E aí? Eu não sei se você já leu alguns versículos. É muito importante. Eu gosto de ler nessa época do ano os versículos que falam sobre a ressurreição. E eu estava ontem lendo, nos 4 evangelhos, o que o anjo fala lá no sepulcro de Jesus. Inclusive, esse é o dia que as mulheres devem pregar. Eu tenho essa teoria. Se há algum dia que uma mulher deve pregar no culto, é no domingo de Páscoa, porque as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Amém? Então, estou no meu lugar aqui hoje. O que o anjo fala para as mulheres? Fala para Maria Madalena, que chega no túmulo, uma das primeiras a saber que Jesus ressuscitou, a testemunhar isso. Olha o que o anjo fala. Não temais. Faz muito sentido. Não sei se você já percebeu, mas depois que Jesus morre na cruz, os discípulos se reúnem de portas trancadas. Por quê? Matou nosso líder, daqui a pouco vão vir atrás de nós. Então, o ambiente da Páscoa, da sexta, do sábado, é um ambiente tenso. Mataram Jesus. Ele era justo e mataram ele, que dirá a gente, né? Então, existe um medo, existe uma confusão. Os discípulos no caminho de Emaús não estavam entendendo. E se você ler na Bíblia, Jesus avisou que ele ia morrer e ressuscitar, mas eles não entendiam isso ainda. Mais do que isso, eu estava estudando ontem, o Antigo Testamento profetiza que o Messias vai morrer e ressuscitar. E o anjo fala, não temais. Eu sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu gosto muito da versão em Lucas 24:5. Fala assim, por que procurar entre os mortos aquele que vive? Então Jesus morre na sexta-feira
E como o Ângelo falou, a Bíblia e Deus faz questão de deixar muito claro e comprovado. Eu acho que você não falou aqui, né? Falou lá dentro, mas existem mais provas da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, do que da existência de Alexandre o Grande. Provas históricas. Deus faz questão de deixar assim, ó, foi um fato. Ele morreu, a gente viu sangue escorrendo, o corpo morreu, desligou, morreu mesmo. Ficou enterrado o sábado inteiro. E aí a gente tem a ressurreição. Não sei se você sabe, é importante você saber, caso você não saiba. Jesus viveu com os discípulos 3 anos e meio, vamos colocar aí o ministério de Jesus. Jesus comia com eles, Jesus dormia com eles, Jesus viajava, Jesus ensinava. E aí Jesus morre e ressuscita. Às vezes a gente lê rápido, parece que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Apareceu para Maria Madalena, alguns discípulos e subiu. A Bíblia fala que Jesus apareceu ressurreto para Maria Madalena no sepulcro, para as mulheres. Tem uma versão nos evangelhos que conta que as mulheres foram no sepulcro, viu a pedra, né, a porta ali, a pedra aberta, viram que estava vazio. O anjo fala para elas, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Conta aos discípulos e espera lá na Galileia, que ele vai se encontrar com vocês. Aí as mulheres estão no caminho para ir contar para os discípulos. No meio do caminho, Jesus aparece. E a Bíblia diz que elas ficaram cheias de alegria e temor e abraçaram os pés de Jesus. Elas tocaram em Jesus ressurreto. Eu estava falando isso hoje de manhã. Tem umas coisas tão engraçadas que a Bíblia deixa, né, claro para a gente. E um dos evangelhos, se eu não me engano, é quando Pedro vai olhar o túmulo. Ele encontra o pano que cobria o rosto de Jesus dobrado. É um bom versículo para ensinar para as crianças. Jesus acordou e dobrou o seu lençol. Não sei se foi Jesus ou se foi algum anjo, mas olha que interessante que a Bíblia fala isso. Que interessante que a Bíblia fala aí, dobradinho. Ou seja, ninguém roubou isso aqui não, ninguém roubou esse corpo não. Ele levantou muito bem e dobrou o seu lençol. Está lá, ficou o pano. Esse era o lugar que ele foi enterrado mesmo. Mas ele não está aqui. Então as mulheres abraçam os pés de Jesus e o adoram. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus ressurreto aparece para eles, come com eles. Jesus ressurreto partiu o pão. 2 reuniões que os discípulos estão, de portas trancadas, Jesus aparece. A Bíblia diz que ele apareceu no meio deles e disse, né, paz seja convosco. Tem todo um debate de como é que isso aconteceu, né? Será que o corpo de Jesus virou imaterial, atravessou as portas? Alguns teólogos falam assim, é possível que a porta tenha sido milagrosamente aberta ou que Jesus também tenha sido transladado, como Filipe. A preocupação dos teólogos é assim, é dizer que Jesus não tinha carne. Porque quando Jesus ressuscitou, o corpo dele ressuscitou também. Porque a Bíblia faz questão de dizer que ele comeu pão e peixe. Aguenta essa aí. A gente tem muita visão, e está tudo bem, é para ter mesmo, de Jesus crucificado. O Jesus que ama até a morte. Como é que a gente chama esses dias, né? A paixão de Cristo. Aquele homem ensanguentado que morreu por nós. Morreu pelos seus amigos, sofreu, homem de dores. Quando a gente fecha os olhos, a gente pensa nesse Jesus. Mas tem outra visão de Jesus que nós também precisamos ter, que é o Cristo ressurreto. E os discípulos tiveram. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas ressurreto. Jesus não ressuscitou e logo subiu aos céus. Ele deixou claro, ele comprovou que ele ressuscitou. E várias testemunhas oculares, né, se tornaram mensageiras dessa verdade. Então, Jesus aparece para os discípulos numa reunião de portas fechadas. Eu quero que você imagine isso, porque imagina, né, o Jesus que andava com eles, o Jesus amigo, que é Deus, mas também amigo, muito próximo. Então, acho que a melhor forma da gente imaginar aqui é, imagina uma reunião caseira, de portas fechadas, trancada, a casa está trancada. Jesus aparece no meio da reunião. Que delícia que os discípulos experimentaram, não? Uma visita do Jesus ressurreto. Eu sei que a expressão, né, paz seja convosco, parece que dá medo, né?
Às vezes você lê o versículo assim, nossa, Jesus ressuscitou e foi assustar os discípulos. Não. Seria como ele dissesse para nós, oi gente, como é que foi o dia hoje? Tudo bem com vocês? Paz, tranquilo. Jesus apareceu. Jesus apareceu, a Bíblia fala, para Tiago, seu irmão. Jesus apareceu para Tomé e disse, você duvida? Olha aqui as marcas. Irmãos, o que é a ressurreição? O que é a ressurreição? Ressurreição significa voltar à vida. Jesus ressuscitou numa ressurreição superior. Como o Ângelo falou hoje de manhã, muitos já haviam ressuscitado no Antigo Testamento. E o próprio Lázaro, quem lembra de Lázaro? Lázaro experimentou a morte. Eu fico pensando em Lázaro, assim, que incrível a experiência que ele teve, né? Ele morreu 2 vezes. Já não basta morrer uma, morreu 2 velórios. Lázaro morre e Jesus ressuscita ele. Mas Lázaro continuou com gripe, com dor de cabeça, com artrite. O corpo de Lázaro não era um corpo incorruptível. A ressurreição de Jesus é diferente. Ela é a ressurreição para um corpo glorificado incorruptível. O que aconteceu com Jesus é superior. Ele é o dono da vida eterna. E como é que é essa ressurreição de Jesus? Como está testemunhado aqui nos evangelhos. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, foi em reunião caseira, vou usar essa expressão. Eu gosto muito, para mim, de todas as partes mais bonitas da ressurreição, é quando Pedro e os discípulos vão pescar novamente, que é o que eles sempre fazem ali, né, depois. E parece que tem uma frustração ali entre eles. Eles estão pescando, não pegam nenhum peixe. Aí um homem lá da areia fala, joga para o outro lado. Eu já vi essa história antes. Aí Pedro vai lá e joga. Aí a rede enche de peixe. Aí João fala para Pedro, é ele. Aí o que Pedro faz? Loucamente, se joga no mar, ele não espera e vai correndo até a praia. E é um clima tão solene na praia, porque a Bíblia fala que nenhum deles ousava perguntar, és tu? Porque eles sabiam que era, mas ninguém tinha coragem, olha o ambiente solene. Mas o que está acontecendo na praia? O nosso Jesus ressurreto está assando peixe. Jesus está fazendo um café da manhã ali especial para os discípulos. Não é o Jesus encarnado de antes, é o Jesus em glória. É o Jesus que enfrentou a morte, morreu. O corpo de Jesus assim, ó, acabou, desligou. E ele ressuscita e ele não vai logo para o Pai. Ele está com os discípulos comendo. O corpo de Jesus, a gente precisa ter essa bem claro, tá? Isso é base do evangelho, é doutrina. Não pensa que ele é um fantasma. Não pensa que ele ressuscitou como um fantasma, dando susto na gente, sabe? Ou como um anjo. Ele ressuscitou. O corpo de Jesus que morreu, voltou a ter vida e se tornou um corpo incorruptível. E Coríntios fala que ele é primícia. Irmãos, o que significa então a ressurreição para nós? E para o cosmos, para o universo. O que a ressurreição, aquele domingo incrível, o que aquele domingo gritou para todos? Em primeiro lugar, a ressurreição provou que Jesus é Deus. Quem sabe alguns dos que acompanhavam o ministério de Jesus olhavam para ele e pensavam, é só o filho de José. Não, é um cara carismático nas palavras, ele é bom no ensino. Ele opera em cura, sinais. Gente, mas Elias fazia sinais também. A ressurreição de Jesus, assim como o seu nascimento, mostram que ele não é só um homem, ele é Deus. Ele é o dono da vida. Ele venceu a morte. Ninguém lutou o tipo de batalha que Jesus lutou e saiu vencedor. Então, a ressurreição no domingo proclama, ele é Deus. Quem pode morrer, ressuscitar e ascender aos céus? Lázaro não pôde subir aos céus. O corpo de Lázaro,
ainda era um corpo corruptível. Segundo ponto, a ressurreição nos fala que o sacrifício foi aceito. Sabe, no Antigo Testamento, era preciso um cordeiro puro. O cordeiro não podia ter defeito para o sacrifício dar certo, para fazer o efeito completo. Então, quem sabe assim, né? Tipo, Tiago, você vai morrer pelos seus irmãos. Ok, vou morrer. Ih, não valeu de nada. Percebe? O fato de Jesus ter ressuscitado é a prova que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Ele é o justo e perfeito, o único que poderia ter morrido no nosso lugar. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. É o tipo de mediador e o único que nós precisávamos. Então, assim como o fogo vinha sobre o sacrifício, né, no Antigo Testamento, e Deus consumiu o sacrifício, a ressurreição de Jesus é o grito de vitória de que o sacrifício foi aceito por Deus. E não só isso, a obra foi concluída. Se Jesus só tivesse morrido, seria muito bom, porque, nossa, ele nos ama mesmo, hein? Homem para nos amar, porque morreu, sofreu pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ia ser um grande homem que morreu por nós, um grande mártir. Mas a Bíblia fala não só que ele morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou. A obra de Deus foi completa. Sabe assim, o Deus certo. Quando a gente vê a palavra ressurreição, ouvir ressurreição, significa um brado de vitória. Deus certo. O sacrifício foi aceito, nós fomos perdoados e ele saiu vitorioso. A obra de Jesus não fala só sobre amor, fala sobre amor e poder. Ele nos ama, morreu por nós, mas ele é Deus, ele é vitorioso sobre a morte. Outra coisa que a ressurreição nos fala. A ressurreição garante a nossa ressurreição. Foi o que o Ângelo falou agora cedo. Nós também ressuscitaremos. Eu e você, nós temos muitas promessas de Deus. Quando a gente fala de promessa, a pessoa sempre pensa assim, né? Porque eu tenho uma promessa de Deus, ter um filho. Deus me prometeu que eu vou ter um filho. Ou eu tenho uma promessa de Deus, que eu vou ser rico, prosperar, para investir em missões. Eu vou casar. Deus me deu a promessa de um ministério frutífero, eu tenho certeza, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, existem promessas que são as promessas eternas. Sabe uma coisa que Deus te prometeu, que você tem que se agarrar a isso, e parece que você só se agarra quando fica doente, perto de morrer? Ele te prometeu, mesmo que você morra, viverá. Ele prometeu a vida eterna, ressurreição, a nossa ressurreição é sobre vida eterna. Ainda que eu morra amanhã e eu tenha um velório amanhã, eu vou ressuscitar, eu vou viver eternamente. Essa é uma promessa que nós temos, que Deus nos deu. E, gente, quem tem isso? O que mais falta, né? O que mais falta? E a ressurreição de Jesus, como Paulo fala, é a primícia, é a garantia. Olha lá, ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também. A ressurreição está no centro, sabe, do coração cristão. Como Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, acabou tudo. Não tem fé. Tirou o alicerce inteiro do cristianismo. Então, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Eu fico imaginando Lázaro, né? Lázaro ressuscitou. Eu penso que Lázaro ficou famoso, muito famoso. Quem imagina as pessoas, né? Imagina alguém da nossa comunidade, fulano morreu, ressuscitou. Todo mundo ia querer vir ver essa pessoa. Meu Deus. Quem fala isso também é Ana Paula Valadão. Ela estava vendo um podcast dela, ela falando que Lázaro provavelmente teve que lidar com a fama por causa da glória de Jesus que tocou nele, né? O milagre de Jesus na vida dele. E tem um jantar lá em Betânia, 4 ou 3 dias antes da Páscoa, que é quando Maria quebra o vaso, o perfume na cabeça de Jesus. É um jantar que acontece na casa de Simão, e é um jantar que, aí a Bíblia fala assim, estavam lá Lázaro, aquele que havia ressuscitado,
Jesus e outros. Eu fico pensando, era o jantar dos famosos. Quem não queria estar nessa mesa? Jesus e Lázaro, o ressurreto. Mas eu fico imaginando Lázaro, tempos depois, vendo o Jesus ressurreto, ouvindo falar, Jesus ressuscitou e está aparecendo por aí. Apareceu na reunião dos discípulos, apareceu para as mulheres, apareceu para o irmão dele, ele está por aí. Agora, imagina Lázaro vendo Jesus ascendendo aos céus. A Bíblia não fala que isso aconteceu, tá? Lázaro deve pensar, meu corpo não faz isso. Isso eu não consigo fazer. É uma ressurreição superior. E é esse o nosso destino. Então, quando Jesus morre e ressuscita, e ele ressuscita em carne, é um corpo glorificado, do qual a gente não entende muito bem, mas é um corpo porque Jesus comeu, ascendeu aos céus. Se você pudesse visitar Deus Pai agora, eu vou visitar Deus. Vou pegar uma nave e vou no terceiro céu, onde Deus está assentado nas regiões celestiais, no seu trono. Você veria do lado de Deus, Jesus. 100% homem, 100% Deus. Ele não está lá em cima como um fantasma. Ou um holograma. Ele está lá em carne, só que carne glorificada. Imagina, né? Você subir, encontrar Deus, aí você olha, tem um que é do meu tipo. Então está tudo bem. Ele está lá e nós seremos ressuscitados. Então, a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus também garante a nossa justificação, como fala em Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Jesus também garante a nossa regeneração, que é o nascer de novo. 1 Pedro 1, versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Wayne Grudem fala na teologia sistemática dele assim: quando Jesus ressurgiu dos mortos, havia nele um novo tipo de vida, uma vida ressurreta, uma vida gloriosa e um corpo em um espírito humanos perfeitamente adequados à comunhão e à obediência eterna de Deus. Irmãos, eu estava pensando essa semana assim, Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Ele veio, ele pregou arrependimento, pregou o reino, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, Jesus fala aos discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A obra de Jesus, ela foi completa. Ela foi perfeita. Não há nada mais a ser feito em relação à nossa salvação. Não há nada que você possa fazer, porque ele já fez tudo. E toda a autoridade já é dele. Pode estar o Lula, o Bolsonaro, o Donald Trump, todo mundo aí que quiser pode estar no poder, mas a autoridade já é dele. Ele conquistou a autoridade. A obra de Jesus está completa. Mais de 2000 anos. Aí eu penso assim, e a gente ainda está aqui. Sofrendo pra caramba, né? Às vezes não dá a impressão que a gente foi esquecido. Sei lá, vai que está rolando uma festa no céu, porque Jesus já conquistou tudo e nós ficamos aqui. Cadê? Cadê? Cadê a vida de Deus? Cadê essa grande vitória na minha vida? Cadê, Senhor? Minha vida é um tédio. Eu tenho tristezas, eu tenho desânimo, eu tenho tanta coisa, eu tenho ansiedade, eu tenho muitas coisas. Eu quero ler um versículo com você. Romanos, agora eu vou pedir para você abrir. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Esse é o versículo da manhã. Romanos 6, versículo 4, fala assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Existe algo chamado na teologia, a gente chama na teologia, mas você já tem isso e você sabe, mas o nome é união mística com Cristo. Paulo fala assim para nós: porque você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo.
Aí você fala, não, Paulo, eu não estava lá, eu nem existia na época que Jesus estava aqui. Você foi sepultado com Cristo. Não, ele foi sepultado sozinho. Isso chama-se união mística com Cristo. É quando você crê na obra de Jesus, quando você crê que aquilo foi por você e você está unido a Cristo, ou seja, o que acontece com Cristo é para mim, o que acontece com Cristo acontece comigo. A justificação tem muito a ver com isso. A justiça de Cristo é dada a mim. Eu me torno um com Cristo. Por isso que Paulo fala o tempo todo, em Cristo, em Cristo. É porque você está unido a Cristo. Quando você crê, você se une a Jesus. E Paulo está dizendo aqui para nós, fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Então nós morremos com Cristo, a nossa velha natureza morre com Cristo. Nós somos sepultados. Sepultado é assim, ó, jogou a terra em cima, confirmado, morreu. Que às vezes a gente deixa o defunto para fora, né? Fedendo. Não, enterrado. O batismo é muito isso, né? Vamos confirmar essa morte aqui. E aí Paulo, ele faz uma ligação entre a ressurreição de Jesus e a minha vida hoje. A ressurreição de Jesus, ela não fala apenas sobre as promessas do futuro. De que assim como Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. A ressurreição de Jesus é poder de Deus para a vida hoje. Existe uma passagem em Romanos que fala: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Nós não temos dimensão do que é isso. Essa manhã é só para a gente refletir um pouco isso, sabe? Vamos ficar meia hora pensando. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito. Eu tenho a impressão que a Bíblia não fala como foi assim o segundo ali da ressurreição, mas eu tenho a impressão que tem para mim que o corpo de Jesus pulou. Porque assim, o corpo de Jesus morreu, desligou. Imagina, os sistemas circulatório, cerebral, tudo parou. E quando para, a morte chega, o corpo fica feio, fica fedido, morte. O corpo de Jesus estava apodrecendo ali. E vem o Espírito, que a Bíblia diz que Deus o ressuscitou, o Espírito o ressuscitou. E shum, eu penso que o corpo de Jesus deu um pulo assim. Agora imagina o poder do Espírito de religar todas as coisas. Religar sistema circulatório, sangue e tal. E não é qualquer sistema circulatório, porque agora é um corpo glorificado, é um novo tipo de corpo. Então, ao mesmo tempo que está religando, está criando do zero. Então, o mesmo Espírito que criou a terra com toda, né? O que é a vida? A vida foi soprada ali. Gente, o que é vida? Eu estava pensando hoje de manhã sobre isso. Vida é uma coisa pulsante. Você já viu aqueles vídeos de quando nasce um bebê, quando o bebê está sendo formado? Uma coisa incrível, como que aquele girino vai crescendo, vai se tornando um ser com o coração batendo. Você fica assim, meu Deus! Né? Em poucas semanas, é a vida acontecendo. A vida é forte, é intensa, é criativa. O que é Deus, a vida de Deus na terra, né? Meu Deus, Deus podia ter criado só um tipo de flor, Ele cria zilhões de tipos de flores e plantas e animais, e a vida continua, mesmo após o pecado, a vida continua sendo criativa, bela e cheia de poder no mundo. E aqui a gente está falando sobre a vida de Deus, aquele poder que levantou o corpo de Jesus em glória, um corpo superior. É o mesmo Espírito que habita em nós. Eu não tenho dimensão do que eu estou falando para vocês. Eu não tenho. Eu não tenho. Se a gente realmente acredita no que a gente lê, se a gente realmente acredita na Bíblia, no Evangelho, a gente tem um negócio muito grande. Sabe? É superior. É para a gente passar o resto do dia meditando nisso. E Paulo fala aqui, voltando para Romanos 6, versículo 4. Ele fala, assim andemos nós também em novidade de vida. É um imperativo, é uma ordem, ande em novidade de vida. É uma jornada. O que é novidade de vida? É uma novidade que consiste em vida. Eu não sei se a sua jornada cristã está tediosa, está desanimada,
existem essas fases mesmo, né? A gente estava conversando ali, o Gabriel falando sobre isso. Tem época que é sexta-feira, que é tristeza. E a gente conhece Jesus no meio da tristeza. A gente conhece Jesus em meio ao desânimo, à tentação. Jesus também foi tentado. Mas o nosso alvo não é esse, sabe? Jesus não é masoquista, que tem prazer no sofrimento. Jesus sofreu pela alegria que estava proposta. O chamado de Deus para a nossa vida é esse aqui, ó. Grifa aí na sua Bíblia. Novidade de vida. A vida no Espírito. A vida depois da ressurreição. É uma vida pulsante, é uma vida cheia de novidade. E eu não estou falando aqui, irmãos, apenas. Inclui, mas não é. Mover. Não sei que tipo de vida você está imaginando quando eu falo isso, né? Tem gente que pensa assim, eu vou ter uma palavra de conhecimento a cada segundo, eu vou entregando, e aí minha vida vai ser bem animada, e tal. Inclui isso, mas é mais do que isso, sabe? Reduzir a nossa vida a pequenas experiências de dons espirituais é muito pouco, é maravilhoso, mas é mais que isso. É eu conhecendo novas facetas de Jesus a cada mês, é eu experimentando o poder de Deus, falar aqui, né? Na minha carne. É ver Jesus transformando a minha vida na segunda-feira. Irmãos, aquele mesmo Espírito que criou céus e terra, que levantou o corpo de Jesus entre os mortos, vitorioso, esse Espírito foi dado a nós. Nós temos o poder da ressurreição. Tem 2 livros do Eugene Peterson que eu li nos últimos anos. Um chama Viva a Ressurreição e o outro chama Pratique a Ressurreição. O pressuposto dele é exatamente isso. A vida cristã é a vida ressurreta. Você não tem uma vida normal, sabe? Você é estranho mesmo. Você é alguém de 2 mundos, por isso que você não se encaixa. É estranho mesmo. Porque você faz xixi e cocô, tem trabalho na segunda-feira, sente raiva, tem TPM, mas ao mesmo tempo você tem dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí ele fala que o discipulado cristão é a prática da vida de ressurreição. Ele vai chamar isso de formação espiritual via ressurreição. É essa vida, é essa novidade de vida, essa vida pulsante que não te deixa quieto, que não te deixa ocioso, que não te deixa no tédio. Eu quero ler mais 2 passagens com você. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não somos chamados para ficar no velho, sabe? Às vezes a nossa vida está... E esses dias eu falei, Senhor, parece que eu estou vivendo baseado em coisas, sabe? Velhas. Mas não é assim com Deus, não é assim a vida cristã. Eis que tudo se fez novo, como o Ângelo falou. Deus está redimindo todas as coisas. Deus não nos abandonou aqui nesse mundo, trabalhando de segunda a sexta, numa vida tediosa. Jesus está nos transformando de dentro para fora. Já começou. Está começando a florir, vamos dizer assim, né? Agora Romanos 8, versículo 10. Se Cristo está em vós, se Cristo está em vós. Eu preparei essa mensagem aqui para quem já nasceu de novo. Quem não nasceu, arrependa-se hoje. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida. Está aqui o contraste. Está aqui a descrição da nossa realidade. Você vive num corpo mortal. Você pode morrer amanhã, você é muito frágil. Olha que coisa, né? O projeto de Deus. Pessoas tão frágeis como nós, num corpo mortal por causa do pecado. Cristo habita em nós. E de nós temos o quê? O Espírito que é vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. A
Paulo fala aqui 2 vezes que o Espírito habita em nós e depois que Cristo habita em nós. Aqui ele está falando da promessa da ressurreição. Mas eu quero ficar só nesse trecho aí. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. É como se pingasse, sabe? Quando Jesus ressuscita, ele possibilita que aquela vida que há nele seja dada a nós. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 6, fala assim: foi ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do seu brilho que estava se dissipando, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, né, vê Deus se encontrando com Moisés. Moisés subir no monte por 40 dias. E Moisés desce com o rosto brilhando da glória de Deus. Ele tem que usar um véu. Aí a gente pensa, nossa, eu queria ter vivido na época de Moisés, né, para experimentar tudo aquilo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que se esse ministério de Moisés veio em glória, que dirá o ministério do Espírito? Nós estamos numa época que é superior a Moisés. Moisés desceu com as tábuas da lei na mão. Hoje o Espírito escreve a lei no nosso coração. Por causa do que Cristo fez, nós temos a vida dele em nós. Nós temos a natureza dele em nós. Irmãos, nós não temos nem dimensão do que é isso. Nós oramos para que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver o quanto há ainda para viver. Porque a gente pensa assim, nossa, eu já tenho 20 anos de crente, 15 anos de convergência, já fiz CPP, Escola Convergência, precursores, todas as escolas, acho que já deu, né? Não, é novidade de vida. Paulo fala em Efésios que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quanto será que vale isso? O que será que é isso que nós temos, que nós ganhamos de Cristo? Você vai me dizer que você já experimentou tudo, que você já conheceu tudo. Eu gosto muito de um exemplo que o Schaeffer fala sobre o que é o cristão. O cristão é aquele que morreu, ressuscitou. Ele morreu, foi ao céu, viu todas as coisas e desceu para a terra. Que é um pouco parecido com o que Paulo fala, né? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Fala para mim como seria a vida de uma pessoa que foi no céu e voltou. Como seria a vida de alguém que já experimentou a morte e ressuscitou? Não é uma vida normal. Aquilo que o mundo acha belo, a gente acha horrível. As coisas desse mundo perdem o valor, porque é uma visão diferente. Aquele que está sentado nas regiões celestiais, olha de cima para baixo. E várias vezes a gente está olhando de baixo para cima. Ah, essa vida é muito... mas a gente não vê lá em cima. Você tem que viver como um ressurreto. Você morreu e ressuscitou com Cristo. Você é nova criação. Você é um negócio diferente. Você é um trem diferente. Se fizessem um raio-x de você, da sua alma, iam ver um negócio diferente ali, entendeu? Você é um ser diferente. Nós somos diferentes. Se você tem o Espírito de Jesus habitando em você, você é uma nova criação. Quero que você fique de pé. O pessoal da música pode vir já também? Eu quero fazer um exercício com você essa manhã. Fecha seus olhos. Nós já relembramos do Evangelho toda semana na ceia, mas hoje é um dia para nós lembrarmos desse fato histórico da morte e da ressurreição de Jesus. E trazermos isso para o nosso dia hoje, para a nossa semana, para a nossa segunda-feira. A vida ressurreta de Cristo está em nós. O poder espiritual,
opera dentro de nós. Fecha seus olhos, estende suas mãos como se você estivesse recebendo algo. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Já aconteceu, nós já temos. Espírito Santo, abre os nossos olhos essa manhã para nós percebermos, nos atentarmos para aquilo que nós temos em Cristo. Nós celebramos essa manhã a Tua vitória, Jesus. O Senhor venceu a morte. O Senhor foi sacrifício perfeito. Teu sacrifício foi aceito pelo Pai. O Senhor ressuscitou em glória. Jesus vitorioso. Toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. Tu estás à direita de Deus Pai. Tuas mãos estão marcadas, teu corpo está marcado pelo teu sacrifício, Jesus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus, nosso mediador. Mais uma vez nós declaramos nossa fé em Ti, Jesus. Nós te adoramos, Filho de Deus, Filho do homem, nós te adoramos, Jesus. Tu és o centro de todas as coisas, Senhor. E nós te agradecemos essa manhã pela Tua vida que habita em nós. Obrigada pelo Espírito que nos foi dado. Obrigada pelo Consolador, Ajudador, o nosso Animador. Obrigada, Jesus, porque não importa se eu tenho dinheiro, se eu tenho casa, filhos, família, se eu tenho roupa, se eu importa é que eu tenho o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos me foi dado, o que me faltará, Senhor? Nós recebemos mais uma vez esse presente. Uma boa forma de você receber um presente é abrir e usar ele. Não deixar ele guardado. Não deixar ele pegando poeira. Senhor, nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos praticar a ressurreição. O poder que habita em nós, que nos foi dado. Senhor, nós dizemos sim à obra do Teu Espírito. Espírito criativo, criador. Modelando o nosso ser. Transformando o nosso interior. Fazendo coisas lindas em nós. Nos conformando à imagem de Cristo. Sim, Senhor. Nós dizemos sim para essa transformação, esse milagre de dentro para fora. Espírito de Deus, sopra o Teu vento sobre nós. A vida é dinâmica, não é parada. Sopra Teus ventos, Senhor. Sopra Teus ventos nesse lugar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sopra, Senhor. Sopra o vento de vida. Vida, vida sobre nós.